As tensões entre Rússia e Ucrânia chamaram a atenção do mundo todo, quando tropas russas invadiram o território ucraniano. Durante pronunciamento televisivo transmitido nacionalmente, o presidente Vladimir Putin anunciou uma operação militar especial do país à Ucrânia. Desde então, sirenes e explosões foram ouvidas em cidades ucranianas, com relatos de pelo menos 50 mortos já no primeiro dia de confronto. Os conflitos na região, em especial entre as duas nações, não são recentes. Alguns dos primeiros confrontos datam de séculos atrás e são muito complexos. A seguir, confira 6 curiosidades do conflito entre Rússia e Ucrânia. Russos e ucranianos têm a mesma origem. As populações ucraniana, russa e também bielorrussa compartilham ancestrais comuns, os povos eslavos do Oriente. Por volta do século IX d.C., formaram um estado medieval, chamado Rússia de Kiev, cuja sede era justamente onde hoje fica a capital da Ucrânia, Kiev. Apesar desses laços estreitos, com o tempo foi se construindo uma diferenciação cultural e étnica, o que se vê principalmente pela língua, por exemplo. Apesar de similares, hoje existem sistemas linguísticos diferentes para o russo e o ucraniano. Segunda curiosidade: a região da Ucrânia sempre esteve dominada. Ao longo da história da Europa Oriental, os povos ali presentes passaram por uma série de conflitos, dominação e hegemonias locais. No caso da Ucrânia, o território sempre esteve sob o domínio de algum outro povo. O país já foi parte da Polônia e da Lituânia, e no século XVIII, uma porção grande foi anexada ao Império Russo. Rússia e a Ucrânia vivem uma antiga história de conflitos. Ao longo dos séculos, a Ucrânia fez parte de impérios, sofreu inúmeras invasões, foi incorporada pelos russos e pelos soviéticos, se tornou independente, mas nunca resolveu por completo sua relação com a Rússia. Terceira curiosidade: por que a Rússia não quer a Ucrânia na OTAN? Para o presidente Vladimir Putin, a possibilidade de uma aliança militar da Ucrânia com os países do Ocidente é uma ameaça contra a Rússia. A possibilidade da aproximação da Ucrânia com a União Europeia e com a OTAN é um dos principais pontos destacados pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, como motivação para invadir o território ucraniano. Para ele, uma aliança militar da Ucrânia com a organização seria uma ameaça contra a Rússia. A OTAN, sigla que significa Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança formada por 30 países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e França. A organização foi criada em 1949, no período da chamada Guerra Fria, sob a liderança dos Estados Unidos em oposição à extinta União Soviética. Com o fim do bloco comunista em 1991, a OTAN passou a atuar, sobretudo, como uma aliança que zela pelos interesses econômicos dos membros. Quarta curiosidade: quem é Vladimir Putin? De ex-agente da KGB a presidente russo. Veja a trajetória do líder que está há mais de 20 anos no poder, e tem causado apreensão mundial com invasão à Ucrânia. Vladimir Vladimirovich Putin, de 69 anos, está há mais de 20 no poder e se tornou presidente da Rússia em 2000, após a renúncia de Boris Yeltsin. Putin nasceu em uma família operária da periferia de Leningrado, atual São Petersburgo, em 7 de outubro de 1952. Recém-graduado no curso de Direito, ele entrou para o treinamento da KGB, o Serviço Secreto Russo, em 1975. Iniciou a vida pública em 1994, como vice-prefeito da cidade de São Petersburgo. Em 16 de agosto de 1999, Putin foi escolhido primeiro-ministro do então presidente Boris Yeltsin. Já em 2000, após a renúncia de Boris Yeltsin, Vladimir Putin foi eleito presidente da Rússia no primeiro turno. De acordo com analistas, foi sua posição firme na Segunda Guerra da Chechênia, 1999 e 2009, que mostrou estar mostrando o controle de Moscou sobre os rebeldes chechenos, o que foi sentido como um ressurgimento do poderio do Estado russo. Em 2004, o líder máximo da Rússia conseguiu se reeleger e ficou mais 4 anos no poder. Ainda no ano de 2004, o presidente assinou o Protocolo de Kyoto, com o objetivo de reduzir os gases estufa. Em 2021, Putin sancionou uma lei que permite que ele concorra a mais 2 mandatos depois do fim de sua atual gestão, em 2024. Com isso, o líder na Rússia poderá ficar no poder até 2036. Quinta curiosidade: Chernobyl. O que é? Onde fica? E por que a região é importante?
palco do maior acidente nuclear da história, foi tomado por tropas russas, e autoridades ucranianas falam em risco de desastre ecológico. Em 26 de abril de 1986, a área de Chernobyl foi palco do maior acidente nuclear da história, quando um reator explodiu durante um teste de segurança na usina, liberando 200 toneladas de material radioativo na atmosfera. Na época, as autoridades tentaram encobrir o acidente. O desastre e sua repercussão foram fatores cruciais no processo de desmantelamento da União Soviética. Região em que se encontra a usina é conhecida como Zona de Exclusão de Chernobyl, e é ponto de atenção pelas seguintes razões. Item está localizada na Rota do Norte, a mais curta da Rússia para a capital da Ucrânia. Item se a artilharia do conflito atingir as imediações, há risco de acontecer outro desastre ecológico, segundo alerta do conselheiro do Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia. A única barreira para a imensa quantidade de radioatividade que é enterrada no reator da usina é conhecida como sarcófago, um gigantesco cubo de concreto, pago principalmente pelos Estados Unidos e cerca de 30 outros países para evitar a propagação de poeira altamente radioativa. A construção de uma urna com altura de 110 metros de 25 toneladas começou finalmente em 2010. Esta estrutura, um pouco mais alta que o Big Ben em Londres, permitiria cobrir a Catedral de Notre-Dame de Paris, com uma vida útil estimada em um mínimo de 100 anos. O atual sarcófago deve dar tempo para os cientistas encontrarem novos métodos para desmantelar e enterrar o resto do reator, para que algum dia o local possa se... Sexta e última curiosidade. Putin pode apertar o botão nuclear? Ele nunca faria isso. Não é uma frase que se aplica a Vladimir Putin. Não se trata de uma questão teórica. O líder da Rússia colocou no domingo, 27, as forças nucleares de seu país em alerta especial, em protesto contra declarações agressivas sobre a Ucrânia por líderes da OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, e contra sanções econômicas aplicadas contra a Rússia. Ouça atentamente o que o presidente Putin tem dito. No dia 24, quando Putin anunciou na TV sua operação militar especial, na realidade, uma invasão em grande escala da Ucrânia, ele fez um aviso assustador. Para qualquer um de fora que considere interferir se o fizer, enfrentará consequências maiores do que qualquer outra que já se enfrentou na história. Então devemos levar em consideração que poderá acontecer qualquer coisa durante essa guerra entre Ucrânia e Rússia. Esse foi o nosso vídeo, meus amigos. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no nosso canal, é muito importante o seu apoio. Forte abraço e até a próxima!